Boa noite a todos. Boa tarde, desculpa que eu estou de noite já, estou sem saber. Boa tarde a todos. Meu nome é Marina Bucabaju, vocês já sabem, a maioria já sabe. Sou internista, trabalho aqui em Madrid. E, bem, infelizmente, a gente teve muitos casos, porque não conseguimos impedir a entrada do vírus, e essa quantidade de casos e esse colapso foi o que fez a gente pegar a experiência no tratamento. E um pouco o que vocês vão escutar hoje é uma coisa similar, porque foi realmente o colapso o que fez com que esse grupo tivesse uma experiência, não sei, no gráfico de aprendizagem, que tem que ser uma curva um pouco aguda, e eles tiveram que fazer uma ascensão em 2, 3 dias, aprender e lutar, porque não tinha outra. É uma situação um pouco similar à nossa aqui, talvez levada mais ao extremo ainda. Então, quem me acompanha sabe que nos meus vídeos eu sempre falei de corticóide endovenoso, que aqui no meu hospital, em Madrid em geral, na época da epidemia, do pico mesmo, a gente nunca utilizou corticóide oral, sempre a gente utilizou corticóide endovenoso. Era uma indicação inicial, que realmente as pessoas tínhamos medo de colocar o corticóide, então tínhamos muito medo da doença, muito medo do tratamento, muita incerteza. Então, realmente a indicação inicial foi endovenosa, e a minha única experiência até hoje é endovenosa. Eu nunca prescrevi um corticóide oral para nenhum paciente meu, porque realmente não se prescrevia. Então, nesse contexto, um dia o Dr. Zé Balos conversou comigo e disse: eu também pensei a mesma coisa do corticóide, mas isso de questão endovenosa a gente tem que conversar um pouco mais, porque eu já fiz uns quantos tratamentos orais e foi muito bem. E tem um grupo em Belém que fizeram numa situação um pouco caótica, não pela indicação inicial, a indicação inicial era endovenosa, mas como não tinha possibilidade, aquela coisa, estamos na guerra, e fizeram oral, saiu muito bem. Então eu disse, que bom, e começamos a conversar disso, e coincidentemente a gente sabe que em retrospectiva a gente sempre pensa melhor. Os pneumologistas do hospital se reuniram um pouco com outros colegas e disseram, e eu comentando, no Brasil estão utilizando corticóide oral, e eles disseram, pois uns dias atrás tivemos um webinar e disseram que realmente esses pacientes 2A, obviamente os que não têm hipóxia e tal, que também talvez a gente tenha sobretratado esses pacientes, talvez se fosse hoje a gente tivesse colocado uma dose oral menor. Qual o problema disso, desde o nosso ponto de vista? Qual é a dose perfeita? Isso a gente vai saber, não é uma receita de bolo, a gente vai saber com as experiências que a gente for tendo. No início, a gente tratou muito agressivo, a gente viu muita gente morrer. Agora a gente está vendo que podia ter sido menos agressivo. E essa experiência de Belém, com a tutoria, digamos assim, do Dr. Zé Balos, eu acho que vai ser muito, muito importante na construção do conhecimento do Covid a partir de agora. Porque, como eu sempre disse, eu acho que a gente vai vencer o Covid agora, no momento dessa epidemia, com o conhecimento acumulado, com a troca de experiências, com o nosso conhecimento fisiopatológico, farmacológico, com reuniões multidisciplinares, de verdade, deixando o nosso ego um pouquinho de lado, ouvindo as pessoas, mudando de opinião, quando a gente tendo a humildade de dizer, posso mudar de opinião porque realmente a circunstância é diferente, o conhecimento é diferente. Sempre é mais sábio mudar de opinião do que ficar errando dia após dia, né? Então, eu acho que essa experiência, para mim, eu me emocionei quando eu escutei. Além de ser um conhecimento que vai acrescentar muito, eu acho, ou que já acrescentou, para você já acrescentou, mas para o resto do Brasil que vai acrescentar muito no conhecimento do tratamento do Covid, é uma história da medicina que eu me orgulho de ser médico. Esses últimos dias eu estava um pouco envergonhada de de fazer parte de um coletivo um pouco especial, mas vocês realmente me reavivaram a esperança na medicina, e realmente eu me orgulho de fazer parte dessa família de medicina. E sempre que a gente estuda a história da medicina nesses primeiros anos, ou que os nossos professores dizem, que naquela época que fizeram a vacina, que desbravaram,
que os estudantes de medicina ficaram abusando dos pacientes a noite toda, pois para gerações que vêm, vocês vão ser estudados também, vai ser a história de vocês que vai ser contada para esses estudantes. E eu estou muito orgulhosa de participar disso e eu espero que seja uma amizade que a gente leve, porque realmente a gente aprendeu isso com vocês e a gente vai ter muito que aprender. E com vocês e com todos os colegas que eu estou conhecendo agora. Dizer também que outros colegas, igual que passou com o Dr. Zé Barros, me comentaram também do corticóide, mas no caso a gente decidiu fazer essa reunião com Zoom com ele, porque realmente eu acho que é o grupo que tem mais, como grupo, é o grupo que está com mais coalizão, que tem mais casos e que talvez seja o que mais pode aportar nesse momento, mas dizer que tem muitas outras pessoas no Brasil que estão fazendo trabalhos similares e que eu acho que realmente são heróis, porque no meu caso, e aqui já acabo, no meu caso, não tem tanto mérito, porque realmente a gente estava muito respaldado pelo hospital, muito respaldado pelos outros chefes de departamento dos outros hospitais. Me diziam, a gente falava de manhã, todo mundo podia dar a nossa opinião, mas na hora que decidiam as recomendações, o protocolo, o que mudar, o que não, só diziam, Marina, tá aqui, isso é o que tu tem que fazer a partir de hoje. E amanhã dizia, mudou, tá aqui, isso é o que tu tem que fazer a partir de hoje. Então, a gente estava muito respaldado e tem o seu mérito, mas o mérito de vocês é muito maior, porque vocês fazem realmente apesar de tudo. Talvez eu tenha que sair no meio da reunião, eu peço desculpas já, mas tem outras, por outros motivos, mas realmente dizer, ratificar isso, que vocês me ensinaram muito e vão ensinar muito para o resto do Brasil. Bom, eu sou o Dr. Roberto Zé Barros, sou clínico geral, fiz tese de mestrado e doutorado em imunologia, virologia e microbiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Escola Paulista de Medicina. E eu vou contar uma história para vocês, que eu achei que foi uma história muito linda, que a gente tem que falar aqui das nossas evidências. Bom, eu estava com um caso de uma pessoa extremamente influente no hospital, e naquela colocação, naquela hora, eu achava, na minha ótica, eu achava que a cloroquina foi 80% dos pulmões tomados, era um paciente pré-tubo, e esse paciente não tinha muita solução. Eu chamei um pneumologista conhecidíssimo, eu vou mencionar o nome dele depois, porque ele preferiu ficar mais no anonimato. Ele é um pneumologista muito conhecido e ele me dar uma opinião no caso. É uma pessoa influente tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele me trouxe um artigo do JAMA, onde a curva de mortalidade, quando eles entraram com a metilprednisolona, era muito superior, por exemplo, à sobrevivência desses pacientes. Era uma coisa absurda. Como a gente entrou com uma dose anti-inflamatória baseada no trabalho, apesar disso pode ser discutido, e aí o que aconteceu? Ele estava pré-tubo, em 7 dias, ele estava indo embora com Covid negativo. E parecia que ele tinha ganho transplante de pulmão. Aquilo me deixou tão motivado, e depois eu tive outros casos na sequência, com 70% de pulmão tomado, etc. Então, o que acontece? Esses casos foram se repetindo. A partir daí eu falei, não, isso merece um estudo randomizado. E esse estudo randomizado, juntei o pesquisador que me trouxe o trabalho, mas outras pessoas se associaram, tem uma rede grande, uma instituição de pesquisa que está atrás nos apoiando, fizemos um desenho lindo, demorou para a gente reunir, demorou mais uns 21 dias para nos reunirmos e fazermos o projeto, só que agora nós estamos aguardando, então, para esse estudo randomizado, a aprovação da CONEP. Então, nós vamos aguardar isso, não vai aprovar ainda. Baseado nisso, eu fiquei tão empolgado que eu quis dividir com os colegas o mecanismo de fisiopatologia que eu entendi da doença, que é muito similar ao que a doutora Marina encontrou, e outras pessoas no mundo inteiro já não tem mais dúvidas sobre isso. E depois eu ainda vi, eu dividi, eu cheguei a falar com um médico do John Hopkins Institute, explicando para ele, olha, vamos dar corticoide, porque aconteceu isso com esse caso, porque esse paciente era muito influente nos Estados Unidos também. Aí eu falei para ele, se eles perguntarem para você se você vai dar corticoide, eu mandei eles responderem para os americanos de que fase da doença você está falando, se referindo. E ele tentou, mas os pneumologistas nos Estados Unidos não deram, isso foi lá pelo dia 25 de março, 26 de março,
E ficou aquela controvérsia que as pessoas tinham muito medo da replicação viral. E a gente viu que a replicação viral não era importante. Então, essa questão da fisiopatologia ficou clara. Tem estudos em andamento, quer dizer, os estudos estão aguardando a comissão de ética para documentar isso que a comunidade científica exige. Então, toda vez que eu dei minhas entrevistas, eu quis passar uma mensagem de otimismo mediante um resultado que ficou tão evidente. Aí eu vejo um vídeo de uma doutora na Espanha com um raciocínio brilhante, já com muito mais experiência, porque eu estou falando da minha experiência, que eu atendo os pacientes particulares aqui, ajudo gente que não pode pagar também, mas eu tinha só 12 casos, mas a frequência era total. Aí eu vi, nossa, essa doutora tem uma experiência brutal e estava usando a mesma receita de bolo, ela põe um pouquinho mais de açúcar, eu põe um pouquinho mais de farinha, mas a receita de bolo é a mesma, baseada na nossa fisiopatologia, que não é nossa. Um monte de gente chegou a essa conclusão, tem vários trabalhos. Bom, o que aconteceu? Recebi um telefonema do Pará, um contato do Pará, depois quem viu a minha entrevista, falando qual seria a minha sugestão. O que eu fiz? Baseado no nosso protocolo da CONEP, que está na CONEP, eu falei, esses medicamentos podem ser feitos via oral. Inclusive, aqui a gente atende funcionários dessas pessoas que eu atendo, que não têm condição. E aí eu já tinha instituído um tratamento com 5, 6 pessoas com sucesso, mas eu fiquei de lado, observando, a responsabilidade é minha. Isso não existe um trabalho científico mostrando que funciona. Eu tinha essa evidência com esses 5 casos de sucesso. Elas me perguntaram, doutor, o que a gente faz quando não tem hospital? Então, eu fiz uma adaptação para essa realidade de colapso, porque aí não tem nada que a gente ficar preocupado se dê estudo ou não, porque só tem uma opção. Ou você manda o camarada para casa, o paciente para casa, ou a paciente sem nenhum tratamento, ou você dá essa opção. Eu tinha 5 casos, que não significava nada em ponto de vista estatístico. Eu sei, gente, que parece coisa de Deus. Todo mundo que está assistindo aqui, entrou aqui, porque nós temos a mesma vibração. Nós estamos nós estamos afim de quem é apaixonado pela medicina, que quer salvar os pacientes. Esse é o nosso compromisso. Eu fui um instrumento e hoje, quem tem a maior experiência com esse tratamento para colapso, são todas vocês, essas 43, 50 médicos e médicas, que na frente de não ter opção, extremamente competentes, se prepararam para os colegas não entrarem com corticoide na hora errada, deram a fisiopatologia, e hoje vocês são, acho que 317 casos, com a maior experiência, talvez, eu não sei se na Itália eles fizeram isso, mas talvez a maior experiência do mundo, porque nenhuma situação, nenhum lugar do mundo ficou nessa situação, assim, com esse colapso para tentar isso, a não ser a Itália numa fase inicial. Então, quer dizer, nós estamos hoje falando sobre a nossa experiência e vimos, se você entra, quem viu foram as meninas, que quando baseado na fisiopatologia, que hoje já é uma unanimidade, acho que no mundo inteiro, acho que ninguém se nega nessa fisiopatologia, o mecanismo de ação dessa doença, e essas meninas que deram para mim todo o respaldo. Hoje eu sou muito grato, porque se eu for tentar passar otimismo com esse tipo de protocolo, que é baseado em experiência, não é baseado em estudo, mas é uma experiência onde o médico não tem uma opção a não ser tratar ou mandar embora para casa. E mesmo você não tem condição de saber numa fase 2A, porque tem gente que numa fase 2A se recupera espontâneo, mas você não pode esperar para saber se ele vai se recupera espontâneo ou não. Então, isso é algo perfeitamente ético, é algo heróico, e a gente está salvando vidas. Isso foi coisa de Deus. Eu não esperava, porque eu já ia fazer esse estudo depois, não agora. Mas eu não esperava que ia ter resultados tão maravilhosos do jeito que a gente tem. São resultados que vocês têm. São resultados maravilhosos, e aí a gente respalda. Meu filho é um cantor famoso, ele chama Ziba. Muitas vezes puxavam a música dele, Riaminal, esqueciam de mencionar. Meu pai falou, sabe o que vai proteger o seu filho? É a obra dele, que ele faz uma música melhor que a outra. Sabe o que está nos protegendo diante de alguns argumentos? Então, a obra de vocês. São seus resultados. Esses resultados suportam, me dá vontade de continuar brigando. Porque quando você se expõe, eu me expus pelo bem, expus para ajudar as pessoas, eu não preciso de nada, eu sou um profissional bem-sucedido.
mas eu me senti na obrigação. Quando você se expõe, você está sujeito a receber agressividade. Então, diante desses resultados, e isso vai solucionar um problema, a gente não precisa depender de cima. Se vocês entenderem nem o artigo do JAMA, veja o que a doutora Marina fala do corticoide, da experiência que eles têm lá em Madrid. Veja outros artigos dos Estados Unidos que já estão pré-print para sair, que usam essa mesma e que chegaram às nossas mesmas conclusões. Agora, vocês não, vocês são a pioneira no tratamento onde não tem hospital. Nessa situação, eu só tenho que parabenizar vocês e dizer que eu estou muito orgulhoso de ter sido apenas um instrumento de dar uma solução mediante uma situação de pressão. Isso não é coisa da gente, isso é coisa de Deus, é coisa de gente que vibra na mesma emoção. Esse resultado que vocês estão tendo é acima da gente. Eu acho, inclusive, que nós somos todos um órgão único, vibrando na mesma frequência, objetivando o bem de todos. E quando a gente estiver assim, eu acho que nós vamos continuar salvando muitas vidas. Enquanto isso, estou aguardando o estudo randomizado, que ainda esse randomizado é com corticoide endovenoso, e depois eu vou abrir, a hora que der, com certeza vai dar resultado, mas depois eu vou abrir, tentar fazer um outro estudo para tratar Covid ambulatorialmente, que não é isso que a gente está fazendo aqui. Ninguém está fazendo um protocolo. O que nós estamos fazendo é diante de uma situação onde ou a pessoa vai para casa morrer ou a pessoa recebe o tratamento. Isso que nós estamos fazendo. Então, e nós estamos contando a nossa experiência aqui hoje. Tá bom? Então, fiquem super seguros, leiam os artigos do JAMA, leiam os artigos que falam sobre os benefícios, e aí vocês vão ficar muito mais seguros para começar. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, uma especial atenção à doutora Marina, à doutora Luciana, que está aqui comigo, a Carliane, a doutora Adriana, todos vocês que fazem parte dessa história linda que vai ser contada, acho que daqui a 100, 200 anos. Tá bom? Vou começar a me apresentar. Bom, quem vai começar é o Dr. Antônio Bonfim. Ele é cirurgião torácico, cirurgião oncológico e cirurgião também de robótica torácica. E ele vai começar falando como foi o cenário de colapso, porque eu acho que a gente ouve colapso, mas não consegue entender o que é isso na sua vida. Então, Bonfim, eu passo a palavra para você e você começa a contar um pouco do que aconteceu em Belém do Pará nos dias de colapso. Deixa eu tirar o mudo dele, né? Deixa eu colocar o nosso no mudo. Oi, agora estão me ouvindo? Então tá bom. Boa noite a todos. Agora já é boa noite. Vou compartilhar aqui minha tela. Primeiramente, eu queria agradecer a todos. 472 pessoas assistindo. É uma honra estar falando com todos vocês. Tá? Uma coisa que a gente pode dizer para vocês é o seguinte. Nenhum de nós queria ter passado por isso. Tá? Mas, já que nós passamos, acho que é uma obrigação nossa a gente compartilhar com vocês o que nós aprendemos. Tá todo mundo, pessoal que está aí na tela, faça um sinal aí se vocês estão vendo bem aí a minha tela, tá? Tá bom. A gente vai falar aqui a respeito do colapso em si. Eu não vou entrar na questão de tratamento, do que foi feito, nada disso, isso fica para as meninas lá na frente, tá? Basicamente, a gente vai falar do que nós, aqui em Belém, vivenciamos no período entre o final de abril e o início de maio, que foi um período de mais ou menos uns 15 a 20 dias, que vocês vão entender melhor o que a gente está falando. Primeira coisa que eu tenho a falar é que eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesse, tá? Não tem nada ganhando com isso, a gente apenas quer passar para vocês tudo que a gente aprendeu nesse período, rezando para que nenhum de vocês nas outras cidades precise se adaptar da forma que a gente se adaptou. Tá? A gente pode dizer que foi um período de um pesadelo. Tá? A gente ia dormir de madrugada, acordava de manhã, parecia que tinha acordado de novo no pesadelo. E só vivendo para saber. E nesse período, por causa de muitas coisas que foram feitas, que a gente fez, nós recebemos muitas críticas. Tá? E essas críticas aqui que eu levantei
foi 5 minutos de levantamento no meu WhatsApp, tá? E isso foram os amigos, porque graças a Deus os inimigos ainda não me mandam mensagem, ainda foram só os amigos mesmo, tá? Se algum amigo meu estiver assistindo isso e estiver lendo alguma das suas frases, por favor, eu tomo todas as críticas de uma forma muito construtiva pelo simples fato de que todas elas eu poderia ter feito, tá? Em uma situação de desconhecimento ou qualquer coisa nesse sentido. Então, protocolo, o paciente tem que ser visto de forma individualizada, isso aí não serve. Então, muitos pacientes foram tratados sem confirmação laboratorial ou de imagem, tá? Só pela clínica. É uma crítica muito válida. Tá? Protocolo sem comprovação científica, isso é um absurdo, né? Esses pacientes que vocês trataram, eles tinham que estar internados, não tinham que estar sendo tratados em casa. Tá? Isso que eu estou fazendo é quase que um livramento para as meninas que vão falar depois, entendeu? Porque eu sei que todas elas sofreram essas críticas também. Tá? Nossa, muito paciente foi tratado e acompanhado pelo WhatsApp, isso é um absurdo, entendeu? Governo e convênio não tinha que gastar dinheiro com tratamento sem comprovação científica. Tudo isso a gente ouviu. Uma que eu ouvi bastante também foi Bonfim está em cirurgião torácico, por que está atendendo doença clínica? Sendo que eu, Antônio Bonfim, sempre fui um dos maiores críticos ao cirurgião fazer atendimento clínico e vice-versa, né? Então, agora vocês vão entender, e é isso que a gente quer. A gente quer que vocês entendam pelo que nós passamos, tá? O que aconteceu para que chegasse nesse ponto. Então, o primeiro ponto é o seguinte, está aparecendo uns riscos aqui na tela que eu não sei exatamente o que é, o momento de... Eu acho que é a Luciana que está arriscando, mas tudo bem. O que é o colapso? Quando a gente fala de colapso no sistema de saúde, a pessoa pensa, significa que tem pouco leito para internar, ou que está faltando leito, ou talvez seja falta de leitos em UTI, né? O SUS não conseguiu suportar, será que isso é colapso? Ou então faltou EPI para os profissionais de saúde? Então, eu quero mostrar para vocês que nós passamos aqui foi um quadro muito pior, tá? Foi um quadro extremamente complexo e aí a gente teve que se adaptar a uma realidade no intervalo de tempo muito curto. E isso aqui, só para vocês entenderem como começou, isso aqui é um print da minha agenda do celular, tá? Uma semana antes disso foi quando começaram a aparecer os casos aqui em Belém, tá? Isso aqui é do mês de abril, certo? Percebam o seguinte, aqui neste dia, a primeira semana da pandemia, nós já tivemos reunião nos nossos hospitais universitários para saber como que a gente ia se adaptar. E vejam aqui, olha, esses azuizinhos são cirurgias. Nós estávamos fazendo essas cirurgias eletivas de forma regular. Por sinal, tinha até aumentado o número de cirurgias, porque como começou a aparecer os casos de Covid, o pessoal começou a fazer muita tomografia, começou a ter achados de tumores de pulmão, essas coisas, e acabou aumentando o número de casos. Então, a gente operou bastante nessas 2 primeiras semanas. E até aqui, nesta semana, do dia 20, a conversa que a gente tinha com o paciente era: por enquanto está tudo sob controle, nós temos áreas dos hospitais com Covid, área do hospital sem Covid, a gente consegue tocar a vida com segurança. Pode ser que na semana que vem isso tudo mude, certo? E isso foi nesta semana. Na semana do dia 27, a partir do dia 24, 25, foi justamente quando tudo mudou. Tá? 25 de abril. Tá? Lembrando que os primeiros casos foram nessa semana, mais ou menos pelo dia 6 de abril. Tá? Então, o que aconteceu na nossa vida em um intervalo de uma semana? Primeira coisa, tá? Os casos dispararam de forma exponencial. Esse foi o primeiro ponto. Tá? E um detalhe muito importante, todo mundo faz a seguinte crítica, que é uma crítica verdadeira. O sistema de saúde do Pará, ele é um sistema que tem poucos leitos e tal, né? Já era pré-colapso. Só que o que aconteceu? Acho que a Adriana vai falar disso. A maior parte dos hospitais, prevendo a pandemia, já tinha feito uma preparação, entendeu? Não estavam superlotados. A grande maioria já tinha suspendido seus ambulatórios, principalmente os hospitais públicos. Tá? Os hospitais públicos e privados já reservavam leitos de enfermaria, apartamento, UTI, para pacientes com Covid. Certo? E já havia uma redução, principalmente no privado, e a suspensão de cirurgias eletivas nos hospitais públicos. Algumas operadoras de saúde também suspenderam suas cirurgias eletivas.
Certo? Então, já estávamos nos preparando para o que estava vindo. A gente só não imaginou que viesse na velocidade que veio. Tá? Então, naquela semana, no intervalo assim, de 2 a 3 dias, foi do dia para a noite, simplesmente se esgotou toda a capacidade de atendimento na rede pública e privada. Certo? O que eu chamo de esgotar? É você estar passando mal e você não ter nenhuma porta de emergência em toda a região metropolitana de Belém para você ser atendido. Nem público, nem privado. Eu tenho dinheiro, quero pagar particular. Não interessa. Não tem uma porta de emergência para entrar. Certo? Teve gente com condições, tá, financeiras que morreu na porta de pronto-socorro, dentro do carro, porque não conseguiu ser atendido. E assim, é só com as pessoas desconhecidas. Nós tivemos professor de medicina nosso, foi professor de quase todos que estão aqui nessa tela, certo? Que ficou 6 horas entubado em uma ambulância de uma grande operadora de saúde, porque não tinha nenhum hospital público ou privado para recebê-lo, para ele poder ser atendido. Esse nosso professor, infelizmente, faleceu, não nesse momento, mas muitos dias depois. Tá? Então, teve um grande número de casos graves, certo? Ao mesmo tempo, e aí se expôs mais uma mazela, que é uma mazela brasileira. A nossa população, ela não conhece suas doenças pré-existentes. Muitos pacientes, eles foram internados e durante a internação descobriram que eram hipertensos, diabéticos e acabaram se tornando internações longas. Tá? Porque a gente fala, 20% dos pacientes precisam de internação, mas é 20% de muita gente. Entendeu? 5% precisa de UTI, mas é 5% de muita gente. Então, quando você não consegue achatar a curva, pelo contrário, você é esmagado pela curva, acontece isso. Entendeu? Você simplesmente não tem condição de absorver os pacientes. E aí aconteceu isso aqui. Começou a ter transferência de pacientes para outras capitais e um fluxo que eu nunca tinha visto na minha vida. Pacientes de conveniados e de SUS sendo transferidos da capital para o interior. Cidades a 200, 300 quilômetros de distância que ainda tinham apartamento, não é UTI, tá? Que tinham ainda um apartamento para receber pacientes, começaram a receber pacientes. Fora os pacientes transferidos de UTI aérea. Teve planos de saúde nacionais aqui que começaram a mandar os seus pacientes, por exemplo, do interior do Pará, todos para Brasília. Por quê? Porque não tinha absolutamente mais nenhum local que estivesse atendendo. Com isso, o que aconteceu? Praticamente todos os médicos que eu conheço, tá? E os do grupo aqui, todos passaram por isso, começaram a ter nos seus celulares um fluxo de consultas inacreditável. Tá? E eram pacientes, assim, dezenas de pacientes literalmente pedindo socorro, porque estavam adoecendo, porque estavam piorando e não tinha nenhum local para ser atendido. Não tinha quem prescrevesse absolutamente nada de esquema terapêutico, certo? Então, teve toda essa demanda. E aí, cada um foi fazendo o que era possível. Tá? Imagina você ter centenas de pacientes todos os dias. É impossível. Então, se fez consulta por WhatsApp, se fez consulta em consultório presencial, muita gente se adaptou à telemedicina, certo? Muitos colegas começaram a fazer visitas domiciliares. Certo? Isso tudo para poder tentar dar uma vazão para a demanda, que a demanda ela foi inacreditavelmente alta. Tá? E mais um ponto para a nossa tempestade perfeita. Certo? Nós, rapidamente, foi esgotado todo e qualquer tipo de exame comprobatório. Então, PCR, teste rápido, IgG, IgM, tudo isso sumiu da cidade. Tá? Tem um intervalo de uma semana e, assim, volto a dizer, eu não estou falando para o paciente do SUS. Eu, Antônio Bonfim, amigo de donos de laboratório, ligava para o dono do laboratório, a gente conseguia que daqui a uma semana agendasse o exame para ele sair daqui a 15 dias. Entendeu? Então, foi nesse nível o que aconteceu aqui. Então, não tinha como a gente tratar ninguém com comprovação de exame. Entendeu? Era na clínica, tem clínica, começa o tratamento. Né? E aí o caos foi se instalando cada vez mais. Por quê? Porque
um fluxo absurdo de pessoas sendo tratadas ao mesmo tempo. O que aconteceu? Todas as medicações dos esquemas terapêuticos para a Covid começaram a faltar nas farmácias, desapareceram das farmácias. Tá? E eu não estou falando só de hidroxicloroquina, cloroquina, essas coisas. Não. Vitamina D, zinco, qualquer coisa que tivesse no esquema, azitromicina, zinco, vitamina D, vitamina C, tudo desapareceu das farmácias. Isso aqui foi uma das... Belém é uma cidade que é conhecida por ter 3 farmácias por esquina, é um absurdo. Né? Isso aqui foi um dia que chegou um caminhão com um lote de azitromicina em uma farmácia central. Vejam isso aqui, os carros. Quase esse caminhão foi saqueado nesse dia. Tamanho desespero da população porque não conseguia comprar medicação. E no início ainda se manipulava a medicação. Ah, não, vai lá, manipula. As medicações terminaram nas farmácias de manipulação. Certo? Depois de uma semana, você não conseguia mais manipular. E quando conseguia, era assim, 5 comprimidos de determinado tratamento por R$100. Quer dizer, virou ouro o tratamento. Mais um problema que acometeu todo mundo. Com toda essa sobrecarga de trabalho que todo mundo se expôs, o que aconteceu? Os profissionais de saúde começaram a adoecer. Certo? Muitos locais por falta de EPI. Certo? Houve uma certa demora, até pelos próprios profissionais de saúde, de reconhecer a transmissão comunitária. Quando já se começou a falar de transmissão comunitária aqui em Belém, já estava ocorrendo há muito tempo. Certo? Pela alta carga viral que nós, profissionais de saúde, somos expostos, e pelo altíssimo poder de contágio que todo mundo conhece da Covid. Né? E qual foi a consequência disso? Terminou de falir com o sistema. Por quê? Porque os hospitais eles continuaram agindo. Foram abrindo novas frentes, foram abrindo leitos de UTI, foram abrindo enfermaria, só que você já não conseguia mais fechar uma escala em uma UTI, por exemplo. Começou a se importar colegas de outros estados para poder fechar as escalas de UTI. Porque muitas portas de pronto-socorro, que, lembrando, estavam fechadas, continuaram fechadas porque não tinha quem fizesse o plantão. Certo? Chegou um determinado momento em que 40% dos casos da Covid aqui em Belém eram profissionais de saúde, médico, enfermeira, fisioterapeuta, entendeu? Então, isso aí colaborou mais ainda com o caos que nós passamos. Tá? E aí, o que aconteceu? Consequentemente, os pacientes começaram a gravar em casa, certo? E aí, nós tivemos que tratar ambulatorialmente pacientes que sabidamente tinham que estar internados, certo? Porque não é mais aquele caso em que você discute na fase inicial se o tratamento XYZ é bom ou não, certo? Porque ele pode evoluir bem. Aqui a gente já está falando do paciente que está grave e é o paciente que é para estar internado, mas não tem onde. Certo? Não tem uma porta para ele ser atendido. Então, nós começamos a tratar esses pacientes ambulatorialmente. E aí que entrou o esquema da doutora Marina, do doutor Zeballos, certo? Que começou a salvar a vida. Certo? Então, por exemplo, falar de kit de oxigênio-terapia virou uma conversa comum. Nossa, onde que você está alugando o seu oxigênio? Onde que você comprou? Virou uma conversa, parecia que estava pedindo alguma coisa no iFood. Entendeu? Era um absurdo, mas foi a nossa realidade. A gente mandava o paciente fazer anticoagulante. O paciente nunca viu uma ampola de anticoagulante na vida, ele aprendia na hora. Entendeu? É um absurdo fazer em casa. Eu também concordo, certo? Mas era o que a gente tinha. Tá? E, infelizmente, nós tivemos com tudo isso, né, dentro uma disparada no número de óbitos, né, no ambiente hospitalar, certo? E isso poderia possivelmente ter sido muito pior também ambulatorialmente. A gente não sabe. Tivemos muitos óbitos intradomiciliares, certo? Nos pacientes do nosso grupo, vai ser colocado os resultados lá na frente. Graças a Deus, isso foi muito, muito, muito menor, mas muita gente faleceu, infelizmente, sem ter absolutamente nenhum tratamento. Isso aqui é uma foto de dentro de um dos pronto-socorros de Belém. Mas isso foi uma realidade em todos os hospitais. Qual foi o momento que as coisas viraram, que começou a melhorar? Quando nós tivemos o aumento dos locais de atendimento ambulatorial, né, o governo
abriu muitos pontos de atendimento em novos hospitais que já estavam prontos, que eram hospitais policlínicas, hospitais que eram de porta fechada, que abriram para atendimento da Covid. O aumento da consciência da importância do distanciamento social, acho que esse foi um ponto-chave. Tá? Por quê? Porque quando começou isso, lá pela segunda semana de abril, eu lembro que eu fiz um vídeo em que eu falei uma coisa que era verdade. Já estava todo mundo em distanciamento social. Você andava na periferia da cidade, a impressão que dava que a pandemia era em Marte. Entendeu? Ninguém estava ligando aqui em Belém. Quando todo mundo começou a ver caso grave acontecendo e os números começaram a ter nome e sobrenome de amigos, aí caiu a ficha de todo mundo da importância do distanciamento. Tá? As medidas de proteção individual também ajudaram. Isso aqui é uma coisa que salva máscara em 100% da população. Hoje, você não vê mais ninguém em Belém sem máscara. Tá? Isso foi um fato muito positivo. E aí entram os pontos que são controversos. Né? Se a distribuição de medicamentos como política de Estado e convênios. Tá? O Estado passou a distribuir os esquemas terapêuticos, tá? De fases iniciais, né? E alguns convênios também sob fortes críticas de muita gente. Tá? Isso mudou a história natural da pandemia? Isso a história vai nos dizer. Tá? Ou simplesmente nós fomos vítimas da história natural da doença? Ela melhorou porque o pico foi tão agudo aqui que ele passou de uma forma mais rápida. Isso aí realmente vai ficar para a história. Essa aí não é a gente que vai responder para vocês, porque a gente sabe que a gente tratou muita gente. Tá? E aqui, para a gente transformar números em pessoas, eu vou deixar minha homenagem aos 34 colegas médicos que nos deixaram só daqui do Pará. Nenhum estado tem uma estatística tão vergonhosa, tão triste quanto a nossa. Eu acho que o único estado que tem mais médicos em números absolutos é o Rio ou São Paulo, se eu não me engano. Eu acho que tem tantos médicos quanto, só que eles têm 10 vezes mais médicos. Então, nenhum estado foi tão atingido quanto o nosso. E aqui fica a minha homenagem a todos os colegas, a todos os amigos, a todos os nossos professores que se for. Tá bom? Muito obrigado a todos. E vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Obrigada, amigo. Obrigada, Bonfim. Foi excelente essa apresentação. Acho que expôs bem o que aconteceu lá em Belém. Agora eu vou chamar a Adriana. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Peraí. Adriana Lima. Cadê você? Vai encontrar ela aqui, gente. Para passar para ela a cena. Ela é a próxima a falar. Deixa eu ver. Carliane, você quer falar? Eu não estou encontrando a Adriana, eu acho que ela está contando uma falha. Você entra? Ou a Michele? Vamos lá. Cadê a Michele? Michele, tira seu áudio. Tira seu mudo, por favor. Eu acho melhor a Michele falar, porque ela vai falar do estadiamento, né? Perfeito, ótimo. Michele, vamos falar você então. Vou te pôr no mudo, Carliane. Michele, cadê você? Enquanto a Adriana não aparece. Quando ela tirar do mudo, ela vai aparecer quando ela está. Só um minutinho, gente, eu vou procurando aqui. A gente não é expert nisso. Isso aqui é muita gente que eu tenho que procurar aqui no meio. Achei, ó. Michele, cadê você? Te tirei do mudo. Deixa eu falar, cadê? Ok, tá me ouvindo? Ótimo. Perfeito, agora. Ótimo. Então, fala um pouquinho do estadiamento para a gente, tá? Vamos lá. Para os colegas poderem entender, a Michele, me apresenta, deixa eu te apresentar aqui, falar. A Michele, ela é imunoalérgico, imunoalérgico pela Unifesp e agora em Belém, de Belém, voltei para Belém, e tem uma clínica imunoalérgica lá. Pode falar, tá? Bom, boa noite. Que a gente está aqui, né? Para as pessoas entenderem essa questão mais fácil,
que fase vocês trataram do corticóide do caminho? Só tira teu áudio, Lu, que tá dando eco. Perfeito. Estão me ouvindo bem? Boa noite, gente. Eu sou pediatra de formação, eu sou alergo-imune também pela Unifesp. E primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra enorme estar aqui com esse grupo que está super coeso. Nós estamos todos realizando esse tratamento com excelentes resultados e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do estadiamento da doença, para que a gente possa entender a fisiopatologia da doença e utilizar o tratamento adequado de acordo com a fase da doença. Se nós não tivermos essa classificação correta na cabeça, esse estadiamento, acaba que a gente vai usar o corticoide no momento inadequado e pode piorar, fazer com que a doença se agrave. Então, a gente vai comentar com vocês a respeito da classificação de CDIC, tá? Que é a classificação de Harvard, foi esse estadiamento que nós utilizamos. E de acordo com essa classificação, depois que a gente estadiou os pacientes, nós começamos a tratar. Eu vou compartilhar aqui, Lu. Opa! Não está aparecendo a tela, Lu, para vocês, né? Eu acho que você tem que aceitar. Eu vou falar a classificação e no final eu coloco para eles visualizarem que fica melhor, tá? Então, a classificação de CDIC, nós temos 3 fases nessa classificação. A primeira fase é a fase de replicação viral, que é a fase que o vírus está se replicando, vai do 1º ao 5º dia, e são aqueles sintomas inespecíficos. A gente fala que esse vírus dá os mais diversos sintomas, e eu falo que não tem um único sintoma que eu não tenha observado nos meus pacientes, né? Então, na fase 1, a gente vai observar cefaleia, tosse seca, febre, os sintomas mais variados, os sintomas gripais, gastrointestinais. E esses sintomas, eles se manifestam das mais diversas formas. A cefaleia, ela pode ser refratária, ela é uma cefaleia muitas vezes persistente, é uma cefaleia que não cede com medicação. Então, essa é a fase 1 de replicação viral. Muito cuidado, porque alguns colegas, nós já tivemos algum relato de estar usando corticoide na fase 1. Paciente que utilizar corticoide na fase 1 pode atrapalhar o tratamento. E depois o Dr. Zé Balos vai, eu acho que voltar a comentar sobre as doses do corticoide preconizada nesse protocolo, que é a dose que a gente vem utilizando. Na fase 2, a gente já vai ter na classificação de CDIC a classificação em 2A e 2B. Já é o paciente que vai evoluir com desconforto respiratório, com hipóxia, que é o que geralmente que vai diferenciar a fase 2A da fase 2B. É um paciente que já tem comprometimento radiológico, é uma tomo comprometida, a tomo em vidro fosco. Então, essa é a fase 2A. A gente precisa deixar bem definido aqui para vocês essa classificação, porque o corticoide ele entra na fase 2. Foi quando nós utilizamos o corticoide, na fase 2A e na fase 2B. Na fase 1 não tem indicação de se usar o corticoide, ok? Eu vou já colocar para vocês a imagem da classificação de CDIC aqui, para vocês terem uma noção. Na fase 2, esse desconforto, ele tem uma característica, eu atendo muito paciente asmático, esse desconforto, ele é diferente do que o paciente asmático sente. Eles falam que não é um desconforto de falta de ar, é um paciente que tem uma dificuldade de expandir o pulmão, de respirar, e esse paciente, muitos colegas dos interiores têm falado para a gente que estão com dificuldade de fazer tomo de tórax, tá? Nós utilizamos como critério desconforto, saturação e tomo, ou um desses. E entendam que
Esse corticoide que nós utilizamos a nível ambulatorial, ele foi adequado ao colapso que nós vivemos, ao caos que nós estávamos passando. Nós sabíamos o que era correto fazer, nós sabemos o que é correto fazer, mas nós não tivemos a possibilidade de fazer. A grande maioria desses pacientes que nós tratamos mereciam internação, mereciam tratamento endovenoso, mas nós não tínhamos possibilidade. Os hospitais estavam sobrecarregados e nós não tínhamos como tratar esses pacientes. Tudo que o Bonfim mostrou aqui, eu acho que tudo que a gente fale ou mostre em imagens, vocês não terão noção do que realmente nós vivemos. Então, essa é a fase 2. Um momentinho, vou já virar aqui. Porque para eu compartilhar a tela da imagem, eu preciso virar novamente. Pronto. Então, essa é a fase 2. A fase 3, nós não vamos entrar em detalhes, que é a fase crítica, que é a fase que o paciente já está em síndrome de angústia respiratória, o paciente já está em choque, a gente não vai comentar sobre essa fase. Então, só para a gente recordar, fase 2, fase 2A, fase 2B, é a fase que a gente vai entrar com corticoide. Nós conseguimos tirar esses pacientes em tratamento ambulatorial, com as doses preconizadas. A Carliane vai comentar no final, ou a Carla, sobre esses resultados a respeito de número de óbitos, internações. Os nossos resultados, eu não tive nenhuma internação em UTI, não tive nenhum óbito desses pacientes. E o que eu queria frisar para vocês, esse protocolo deu certo graças ao Dr. Zeballos, a doutora Marina terem compartilhado essa experiência com a gente, mas esse protocolo só deu certo por conta também desses profissionais empenhados. Todo esse grupo está engajado desde o início da pandemia, nós estamos muito comprometidos, eu acho que aqui ninguém mais está tendo fim de semana, noites e madrugadas, está todo mundo monitorando esses pacientes, porque a partir do momento que nós tentamos tratar esses pacientes ambulatorialmente, sem ter possibilidade de interná-los, nós assumimos um compromisso com eles, e nesse monitoramento também. Monitorando saturação de O2, monitorando radiologicamente. A Lu está tentando compartilhar aí, né, Lu? A tela. Espera lá, que eu vou compartilhar aqui. Lu, você está compartilhando alguma coisa aí na minha tela? Tem alguém compartilhando algo? Você está tentando compartilhar alguma coisa? Eu vou colocar aqui. Pronto, essa é a classificação de CDIC, tá? Então, aqui a gente tem a fase 1. A fase 1, que é a fase de replicação viral. A fase 2, que é a fase que a gente já tem hipóxia, na fase 2B, dividida entre 2A e 2B. Nós temos aí desconforto respiratório, alterações de tomo. E a fase 3, que é a fase crítica. Na verdade, esse gráfico não é o de Harvard, tá? Esse gráficozinho aí foi a Lu que ajustou, nós achamos melhor colocar em português. E nós entraríamos aí com corticoide na fase 2A e na fase 2B. Eu acho que o doutor vai falar a respeito de doses, mas a grande maioria desses pacientes nós conseguimos tirar com 40 a 60 miligramas de corticoide domiciliar em fase ambulatorial. Existem alguns resultados absurdos que vocês vão ver no final, que foram verdadeiros, assim, casos muito emblemáticos, até difíceis de acreditar. A Carliane vai relatar de um paciente meu de 83 anos, que me ligou da porta do hospital, saturando 76%. Eu não conhecia, eles me acessaram pelas redes sociais e acabou que, enfim, coragem, medo nós tivemos, mas era o que a gente tinha para fazer pelos pacientes. Então, nós tratamos esses pacientes mesmo adequando ao nosso colapso, mas nós continuamos fazendo o tratamento na fase 2 com resultados maravilhosos. Então, assim, a experiência que o Pará teve, hoje nós recebemos apoio de vários médicos, nossa, a medicina paraense, que orgulho, mas a nossa experiência, nós queremos que todos vocês tenham e que não cheguem ao ponto que nós chegamos de colapso e possam experimentar esse protocolo maravilhoso. Obrigada, gente, orgulho de estar aqui com vocês.
Deixa eu falar. Então, agora, gente, eu vou só colocar aqui que aquele gráfico era o gráfico que a gente tinha alterado. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês verem o gráfico do artigo que a gente se guiou para estadiar. Ver se vocês conseguem ver aí. Eu não sou muito boa para colocar no full screen, tá? Mas acho que dá para ver bem, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco maior. Tá? Esse é o gráfico do CIDIC, o original, e mostra aqui, né, a fase de replicação viral, a fase inflamatória pulmonar e depois a fase hiperinflamatória, já com CIRS e tudo mais. Tá bom? Vou tirar a minha tela. E uma coisa que a gente, se vocês quiserem, eu não sei se todos conhecem esse artigo, mas a gente pode mandar depois um artigo super curto, de 3 páginas, mas eu acho que é fundamental para entender a questão do estadiamento, chamado de estadiamento clínico terapêutico de CIDIC. Eu vou passar a palavra agora para a Adriana Lima, que a gente vai achar ela aqui, e ela vai falar como que foi dentro dos hospitais em Belém. Achei. Dri, a palavra, cadê? Tá, consegui por aqui. Pronto, tá. Agora eu vou colocar a mão no mudo, tá bom, Dri? Pode falar. Aqui. Alô? Oi, Luciana, tá me escutando? Tá, ótimo. Boa noite a todos, né? E pedir desculpa que eu tive um problema e acabei saindo, tive que entrar por outro dispositivo. Eu ia continuar o que o Bonfim estava falando, né? E a minha experiência, na verdade, é que nessa semana que a gente começou o colapso, eu trabalho num hospital do estado que não é referência para Covid, um hospital que é de cirurgia cardíaca, e nós ficamos com a única porta... Tá escutando? Alô? Oi. Nós ficamos com a única porta aberta, uma única de urgência, né? Na cidade toda. Então, no dia, exatamente há um mês atrás, no dia 26 de abril, o nosso hospital foi praticamente invadido, assim, dezenas de pessoas chegaram em insuficiência respiratória na nossa urgência. Tivemos que fechar no outro dia a nossa urgência pela primeira vez na história do hospital. É um hospital público de cirurgia cardíaca e ficamos cheios de pacientes COVID no hospital, graves. Transformamos nesse dia, e eu estava de plantão, nós transformamos nesse dia os 40 leitos de clínica médica em leitos COVID, né? E o interessante era que, assim, os pacientes estavam muito graves. A gente já tinha feito o plano de contingenciamento, como o Dr. Bonfim falou, os hospitais estavam se preparando, a gente tinha feito o plano de contingenciamento, nós tínhamos deixado os leitos vagos no hospital, as cirurgias eletivas já estavam suspensas, mas mesmo assim tivemos muita dificuldade. Foi um plantão muito ruim, né, com pacientes muito graves. E aí, nesse dia, eu implantei o protocolo da doutora Marina no hospital. E foi um plantão, assim, de 24 horas que eu saí. 2 dias depois eu voltei para outro plantão e eu já começava a ver as melhoras nos pacientes. Hoje tem um mês que a gente implantou esse protocolo lá e, assim, as respostas têm sido muito boas, né? Nossos pacientes são estáveis, nem parece mais que a gente está naquela enfermaria que parecia um inferno. Com vários pacientes, foi um plantão com muitas intubações, algumas mortes, pacientes muito graves, e agora a gente consegue tratar. E aí, diante disso, e desse apelo que estava tendo muito grande, nós estávamos sendo muito procurados pelos pacientes ambulatoriais, né? E a gente não estava conseguindo leito para internar ninguém. Nós começamos a discutir a situação de como transformar essa experiência que a gente estava tendo no hospital para esses pacientes que a gente estava pedindo para internar e não tinha onde internar. Foi aí que a Luciana entrou em contato com o Dr. Zerbalo e foi proposto o tratamento ambulatorial, foi proposto a adaptação para essa situação, né? E logo, no nosso grupo inteiro, todos estavam ávidos por isso, porque nós estávamos acompanhando os casos e, na verdade, já se fazia, na verdade, se organizou, né? A gente já tinha entendido a fisiopatologia, né? Já estava, na verdade, estava começando naquela época a entender a fisiopatologia da doença. E aí,
só que num paciente a gente fazia o corticoide, no outro a gente ampliava o espectro antimicrobiano, no outro a gente fazia o anticoagulante. E aí a adaptação desse tratamento, ela meio que organizou, e aí foi prontamente aceita pelos médicos do grupo que estavam precisando muito, né? Porque a gente tinha com pacientes que a gente não sabia o que fazer, né? Os pacientes já chegavam em fase 2, 2A, 2B, e a gente não sabia o que fazer, pedia para internar, o paciente ia na urgência, não conseguia ser atendido muitas vezes, e a partir daí a gente começou a usar o protocolo, né? E hoje a gente tem esses casos que a doutora Cardiani vai falar depois, já são mais de 300 casos que, na verdade, são muito mais do que isso, mas assim, esses 300 casos que a gente tem são casos que a gente tem os exames, que tem as tomografias, que a gente tem todo o acompanhamento, que foram os casos que foram acompanhados mais de perto, né? Então, assim, eu queria só complementar o que o doutor Bonfim falou, que, na verdade, a nossa intenção não é passar isso como um tratamento ideal, né? O ideal é que o sistema de saúde esteja todo funcionando. O nosso sistema de saúde aqui é frágil, colapsou logo, mas a gente conseguiu sair disso. Mas que é frente a esse paciente, que a gente está sem essa alternativa, a gente saber o que fazer, né? A gente ter uma luz de organizar isso e conseguir tratar esse paciente. Então, essa experiência ela foi muito boa para a gente. O nosso grupo ele cresceu, ele amadureceu junto com isso, com a troca de experiência, e é isso que a gente veio aqui compartilhar. Na verdade, é só isso. Só é a complementação da experiência com essa experiência do hospital e do momento do nosso protocolo para isso. Pode entrar, Lu. Agora quem vai falar é a Carla Cis, ela vai vir com os nossos números do grupo. Vou colocar para você abrir. Pronto. Carla Cis, cadê você, amiga? Levanta sua mão. Carla, levanta a mão, que tem um monte de Carla com K aqui, não sei para você. Não consigo te ver. Deixa eu ver se eu acho a Carla aqui. Achei. Pronto, estou tirando o seu mudo, pode começar a falar. Ela é cirurgiã plástica e também foi assim, a clínica dela, antes do Covid, a vida dela era só botox, cirurgias plásticas, prótese de mama, e então o Covid chegou na vida dela. Pode falar, amiga. Carla, tira você o mudo. Eu estou te pedindo para tirar o mudo. Aperta aí no seu para você tirar. Isso, pronto. Agora pode falar. Estão me ouvindo? Está me ouvindo bem? Boa noite a todos. Como a Lu já apresentou aí, teoricamente a minha praia seria outra, né? Eu sou cirurgiã plástica e diante do aparecimento realmente da pandemia, eu trabalho no hospital público aqui em Belém, de atendimento de queimado, inicialmente, e a nossa estratégia, a via hospitalar, era justamente tentar, no primeiro momento, poupar, né, os nossos pacientes que estavam internados, né, o número das queimaduras, enfim, diminuíram. Automaticamente, eu fui me vendo com disponibilidade fora da clínica, né, já, e vendo os pacientes adoecerem, muitos pacientes procurando ajuda, os ambulatórios, até dos planos de saúde, a gente via um fechamento, né, até os consultórios médicos fechando e esses pacientes ficando desassistidos, e eu confesso para vocês que eu fui em busca. Fui em busca, como muitos daqui, de estudar, de correr atrás. A Adriana, ela teve a iniciativa de abrir
um grupo no WhatsApp inicialmente para tentar convocar os médicos para essa linha de frente. E a partir do momento que a gente começou a ter a segurança, né, das experiências dos colegas, de ouvir os relatos da doutora Marina e do que o doutor Zeballos estava fazendo, nós fomos atrás para realmente nos empoderar, né, disso, e confesso para vocês que foi o que a gente precisava para dar esse suporte. A primeira coisa que eu fiz, eu me coloquei à disposição no Instagram para oferecer esse atendimento, enfim, emergencial. E de um dia para a noite eu fiquei sem dormir, porque o meu WhatsApp, às vezes eu atendia 7, 10 pessoas ao mesmo tempo, pedia que eles descrevessem os sintomas. Tem alguns aplicativos que eu mandava para que eles respondessem, enfim, tentasse direcioná-los mais em relação aos sintomas. E chegou a hora realmente em que eu me voluntariei para atendimento no hospital que virou referência, né, no que foi escolhido pelo governo do estado, o Hospital Abelardo Santos, que colocou à disposição, mudou a configuração total do modelo do hospital para esses atendimentos. E, assim, em relação aos meus números, eu consegui observar e realmente me encorajei para atuar no atendimento, vamos dizer, ambulatorial, né, arcando com essa responsabilidade, porque realmente chegou um momento em que o respaldo era seu e do paciente, né? Da gente estar se comprometendo em tratar e o paciente aceitar esse tratamento. Eu acho que esse foi um divisor de águas muito importante. Eu pedia todos os dias que eles me mandassem a evolução do quadro, né? Aqueles que eu percebia que a queixa realmente era mais importante, eu ligava para, enfim, perceber a queixa, vamos dizer, da fraqueza, né? Que é a história da dispneia disfarçada, da hipóxia silenciosa, que a gente aprendeu a verificar que não necessariamente vinha acompanhada daquele aumento de frequência cardíaca, que não necessariamente vinha acompanhada de um aumento de frequência respiratória. Fiquei, sim, em muitas situações, com pacientes relatando evidências de sinais clínicos com diminuição de perfusão, dizendo, doutora, a ponta dos meus dedos estão ficando roxas. Isso é normal? Então, foram relatos assim que a gente jamais imaginou em passar. E o uso realmente do corticoide na fase 2A e 2B foi algo que me surpreendeu bastante. O doutor Zeballos e a doutora Marina vão falar em relação às doses. Aí fizemos, sim, doses maiores, né? Cheguei em paciente a fazer 40, fiz 60, me audaciei, fiz 80 miligramas em pacientes maiores, com respostas em que eu consegui sim manter fazendo anticoagulação, como o Bonfim bem relatou. Houve um tempo em que até o anticoagulante terminou nas farmácias, os pacientes não encontravam mais, e, enfim, dos pacientes desses quadros mais graves, em que eu consegui direcioná-los para o hospital, e o tempo de internação, o tempo de permanência no PS, chegava a ser mais ou menos de uns 5 dias, mais ou menos, aguardando esse leito. E dos que eu acompanhei, eu acompanhei 55, né? Desses 55, 10 internaram, de fato, né? Dos que internaram, esses que eu relatei para vocês, que inclusive descreveram diminuição de perfusão
periférica com os dedos e aquela de eu ligar, fazer mensagem, ligação de WhatsApp via telefone, né, mesmo por vídeo, e verificar realmente que o paciente estava realmente num quadro de 2A para 3. Tiveram 2 óbitos, né, que chegaram ao hospital, mas não tiveram tempo hábil para realmente recuperarem, né? Um dado que eu verifiquei já em ambiente hospitalar, que na estabilização do quadro, né, da tempestade de citocinas, os que se enquadravam em manejo fisioterápico com VNI, eu tive surpresas, assim, de ver saturações na minha frente saírem de 69, né, para 96, 94. Tenho relatos de pacientes também que, tipo, perseveraram em relação à luta contra o tubo, de não cederem, vamos dizer, né? Eu tenho uma guardada, inclusive, que disse que não largou a mão do fisioterapeuta, e os médicos dizendo que iam entubar, e ela não largava a mão do fisioterapeuta. E com as medicações, isso já em ambiente de UTI, tudo, e ela ter respondido bem com a VNI, né? Aqui a gente usou a máscara, né, aquela do snorkel, tiveram alguns pacientes com a tenda dos colegas de Manaus, enfim. O manejo das equipes multidisciplinares, eu acho que foi de extrema importância, né? Uma doença que pegou todos de surpresas, equipes, tanto os médicos, né, quanto técnicos, quanto enfermeiros, se colocaram à disposição realmente para poder aprender e implementar esse novo manejo. Eu brinco que até a gente mudou os censos dos andares em relação à observação desses pacientes, onde o advento da saturação em todos os andares era assim primordial, até para a gente tentar observar dentre os exames, o controle tomográfico, né, já com essa disponibilidade, a gente acompanhar, ver se esse paciente mantinha uma dessaturação. No hospital, a metilprednisolona foi implementada, então o protocolo da doutora Marina foi totalmente empregado dentro de ambiente hospitalar. Mas, mais uma vez, não deixamos de não atender ou não fazer nada, justamente porque tivemos esse período de colapso, né, total, em que o manejo fora, né, ambulatorial, eu digo domiciliar, na verdade, que não era ambulatorial mesmo, era domiciliar, ele foi de extrema importância e valia. Então, eu tenho relatos, né, a gente briga, acho que cada um de nós vai fazer um livro só com os casos que nós tratamos, né, nós temos isso guardados, os nossos WhatsApps, né, os relatos dos pacientes, e a comprovação, a maioria em relação ao resultado de exame, eles conseguiam fazer a tomografia, mas chegou o tempo, como o Bonfim lembrou, a gente não conseguia resultados de exames num curto espaço de tempo, então a clínica continuava sendo soberana, a gente tratou sim, embasado no quadro clínico, na saturação do paciente, e na medida do possível ir acompanhando com a tomo, principalmente, e com os exames, né? Então, eu acho que essa tomada de decisão, ela não pode ser omitida pelo médico, né? A gente está vendo uma onda crescente a nível do interior, e o alerta em relação ao tratamento precoce é o que a gente quer estimular os nossos colegas, porque o Pará é um estado grande, as nossas distâncias
elas têm esse impasse relacionado à estrada, né, as nossas rodovias e toda a dificuldade geográfica que já é um trabalho sem tamanho, e a gente não compartilhar os nossos sucessos, aquilo que os nossos pacientes aqui tiveram, no mínimo desumano. Então, dá oportunidade para que, né, os colegas que estão, vamos dizer, nos municípios mais distantes, que eles conversem com os seus gestores de saúde, que eles consigam realmente medicações, para que consigam medicar, consigam fazer com que o paciente tenha a medicação para usar, antes de mais nada, né? Se a gente for falar aqui em número de óbitos, chega a ser, os números ainda, a gente está correndo atrás desses números, mas a nível hospitalar e pelo número, né, de pacientes, a gente ainda fica muito chocado com isso. Ainda apresenta, né, os containers pelo volume, né, de óbitos, tanto a nível do SVO, enfim, né, que também o trabalho ficou super prejudicado em relação a isso, quanto aos números totais de óbitos vindo de todos os hospitais. Esses números ainda não são totalizados. Até a nível da coleta do laboratório, também tivemos quantidades insuficientes de testes, né? Porque eu acredito que isso aconteceu no Brasil inteiro. Então, a correlação da tomografia com as sorologias ou com o RT-PCR, né, que era o que a gente tinha disponível também no hospital, eles devem ser confrontados para que esses números não fiquem subnotificados, tá? Então, passar pela experiência fora do hospital, dando essa oportunidade, medicando sim. Eu acho que o objetivo de nós estarmos aqui com vocês, compartilhando do que nós vivemos, é para encorajá-los em relação a que vocês possam fazer alguma coisa. Entendeu? Que os números de vocês se revelem à medida que vocês sejam empoderados e observem a evolução dos pacientes. Eu acho que todo mundo aqui tem possibilidade, né? Nós fizemos grupos de WhatsApp, vários pelos estados, a Luciana encabeçou, direcionou, a gente tem conseguido propagar toda a experiência, né, que a doutora Marina trouxe, que o doutor Zeballos tem nos respaldado com presença e orientação quase que em tempo real. Então, não se sintam não acolhidos, muito pelo contrário, que vocês possam também fazer a diferença no ambulatório que vocês tiverem, dentro de casa, né? Eu brinco que a portaria do meu prédio virou um correio eletrônico, enfim, um correio mesmo normal, e os pacientes respondem. Acreditem, os pacientes respondem, né? Os números de vocês vão poder ser confrontados com o que está saindo, vocês vão conseguir comparar, entendeu? O que vocês vão estar vendo fisicamente, a partir do momento que vocês começarem a canetar, a partir do momento que vocês começarem realmente a carimbar e acreditar nas receitas de vocês. Observem, tá? Monitorem, sim, acompanhem e não cruzem os braços. Essa é a minha mensagem. Assim, nós estamos muito engajados, unidos em dar esse respaldo e tentar unir o maior número de colegas, né? Que todos que nos procuram, nós temos repassado as nossas experiências, o protocolo, né? As receitas, as formas de como nós fomos destrinchando essas evoluções, e
Se tiver o leito, ótimo, mas que a gente não espere não ter o leito para fazer alguma coisa, tá? Obrigada, eu acho que essa que é o meu recadinho. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, amiga, obrigada pela sua explanação. Você chegou a falar dos números, a gente está feliz aqui, falou do total de números. Nosso grupo teve, dos casos, um total de 323 casos que nós conseguimos comprovar que estavam na fase 2. Né? Não são só esses 323 tratados, esses são os que têm comprovação com tomografia, com exame, enfim, com o quadro clínico, porque tinham, no caso, oxímetro, então foi visto que a saturação estava baixa, mas foram mais pacientes tratados, é que a gente não quis receitos que nós não conseguiríamos comprovar. Desses 323, 92 não conseguimos definir entre 2A e 2B, por quê? Porque às vezes eram pacientes que tinham uma tomo, mas não tinham laudo, a gente não sabia definir se tinha mais ou menos de 50%, estava dispineico, mas não tinha um oxímetro. Então não dá para saber se ele era um paciente que estava com a dispneia mais saturando ou não. Então ele ficou como um caso 2, mas não dava para saber se era 2A ou 2B. Desse tipo tem 92 pacientes. Dos pacientes do tipo 2A, foram 173, e dos 2B, que são, no caso 2B, mais de 50%, o critério que usamos, mais de 50% da tomo comprometida, saturação menor do que 92 para jovens, para idosos, né? E menor do que 95 para jovens. E aí foram outros critérios também. Alguns pacientes tinham mais condições, tinham outros exames, então tinham contaminados alterados, pacientes com dedinhos estourados. É que os nossos critérios tinham critérios mínimos que eram indiscutíveis. Por exemplo, chegava um paciente saturando 89 na sua frente, com uma tomo comprometida, ele era um paciente 2B. O paciente tinha que estar internado, ele precisaria de oxigenoterapia, precisaria de uma corticoide venosa em doses elevadas, mas muitos desses pacientes foram conduzidos ambulatorialmente com corticoide via oral. E, para nossa surpresa, dos 323 que estamos relatando aqui, apenas um óbito. E esse paciente de um óbito, ele já foi um paciente que já foi, quando conseguiram contato com a médica, ele já era um paciente 2B, estava bem grave, e a família pediu encarecidamente que ela tentasse fazer alguma coisa, mas acabou que ele realmente faleceu. Mas eu acho que a gente se vê diante desses números, 323 casos com um óbito, uma situação de completo, absoluto colapso, eu acho que não dá para ignorar esses números. É incrível. Então, são números incríveis. Você conseguiu. Isso é praticamente um milagre. Não esperávamos um resultado tão positivo. Era uma medida, assim, heróica, salvadora. Eu acompanhei o desespero dos colegas à distância, no grupo, compartilhavam os casos e a gente olhava assim, quando você via, tinha foto do oxímetro, o paciente saturando 75, está onde? Está em casa. Era assim, era desesperador. Desesperador mesmo. A Cariane vai contar uns casos assim que não dá para acreditar que os pacientes estão vivos. Essa que é a verdade. Eu vou passar agora para a Carliane, tá bom? Para ela contar esses casos e entrar em detalhes. Olá, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? Conversando com todos, que é uma honra realmente fazer parte desse grupo tão coeso, que estuda junto, que discute junto, e é um grupo determinado, né, a agir em prol do paciente e sem medir esforços. Então, é isso que a gente tem feito e é por isso que a gente está aqui também para compartilhar essa experiência. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu tenho a apresentação, tá? Vamos ver se vai dar certo. Ok. Tá compartilhado? Dá um joinha aí, Lu. Tá compartilhado? Tá, ok. Então, gente, a experiência de sucesso do tratamento da fase 2 na Espanha, e que foi compartilhado de uma forma muito gentil e incrível pela doutora Marina,
Esse sucesso também que foi visto, né, pela Adriana no contexto lá da enfermaria, lá no hospital que ela trabalha, então ela vivenciou também isso, a questão da corticoterapia dentro do ambiente hospitalar, né, a corticoterapia EV, mas na situação de colapso em Belém, veio a necessidade realmente de adaptar esse protocolo. E essa adaptação, ela veio por uma sugestão brilhante do Dr. Zeballos, então, nossa gratidão também a ele. E a gente discutiu muito esse protocolo, né, digamos assim, essa adaptação, e isso foi rapidamente replicado por todos os médicos, né, do grupo que a gente faz parte no WhatsApp. E os resultados, eles foram fantásticos. Então, eu vou trazer aqui para vocês 4 casos clínicos dos pacientes mais emblemáticos porque foram pacientes graves, né, numa situação realmente muito difícil e que a gente conseguiu reverter com esse protocolo proposto pelo Dr. Zeballos, que foi uma adaptação do que foi vivenciado pela doutora Marina na Espanha, né? Então, vamos lá. Bom, então o que eu vou falar para vocês é sobre os casos clínicos graves, né? São 4 exemplos de pacientes que estavam na fase 2B, de acordo com a classificação de CDIC. Só reforçando novamente, como os outros colegas também falaram, havia uma indicação inequívoca de internação hospitalar para esses pacientes. Eles mereciam, né, uma internação hospitalar, mas não havia leitos, né? Então, a gente realmente teve que usar o protocolo adaptado para a situação de colapso em Belém, que foi a alternativa de tratamento domiciliar, que é a corticoterapia oral, o antibiótico de largo espectro, né? Inicialmente, o protocolo sugeria, né, a cefuroxima e a claritromicina, e a inoxaparina em doses profiláticas. Mas a gente chegou a fazer outros antibióticos também, mas a ideia central é a corticoterapia via oral, tá? E a nossa ideia e a nossa gana e o nosso objetivo era um único, era não desistir do paciente. Então, foi isso que a gente fez dentro dessa situação que estava tão difícil, como já foi falado aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar do caso número 1, tá? Que foi um paciente acompanhado por mim, paciente do sexo masculino, de 85 anos. Ele tinha enfisema pulmonar por tabagismo prévio, um diagnóstico até recente, foi feito no início desse ano esse diagnóstico. Ele já estava em uso de salmeterol com fluticasona spray, né, o Seretide. E aí ele iniciou os sintomas de COVID com uma astenia intensa, anorexia e uma leve dispneia. Mas ele não procurou assistência médica, ele não fez tratamento de fase 1, e ele só procurou assistência no 7º dia de doença, já com uma dispneia intensa. Esse paciente foi atendido por mim numa unidade de casos leves a moderados, onde a gente não tem estrutura de fazer medicação endovenosa, nem oxigênio suplementar. É só uma unidade mesmo de casos leves. E quando chega um paciente grave, a nossa função lá seria encaminhar para uma unidade de graves, para uma urgência hospitalar. Acontece que esse paciente ele já tinha ido em 3 ou 4 hospitais, ele tem plano de saúde e as urgências estavam todas fechadas nesse contexto do colapso. Não tinha fluxo, não tinha atendimento pela lotação. Quando esse paciente foi avaliado, ele estava com uma pressão 10,7 e uma saturação de 79. Então, é um paciente bastante grave. Então, naquela situação, né, o que eu poderia fazer? Fiz uma ausculta, realmente ele estava crepitando. E aí, o que eu tinha disponível ali? Papel, caneta e carimbo, né? Então, já que ele não conseguiu atendimento em urgência, ele não tinha exames nenhum, né? Mas ficou como hipótese diagnóstica realmente o COVID fase 2B. E aí, a prescrição foi feita, né, com a prednisona via oral. Como é um paciente que estava muito grave, tinha esse histórico de DPOC, eu optei por fazer 40 miligramas de 12 em 12, então 80 miligramas de PRED, a cefuroxima, 10 dias, a claritromicina, 10 dias, a inoxaparina, dose profilática, prescrevi o oxigênio suplementar, o salbutamol de 6 em 6 horas, orientei a pronação
Tá? A ivermectina também foi prescrita, tá? Até também pelo contexto de um tratamento prévio a uma corticoterapia de dose mais alta. E o telemonitoramento, foi essa a proposta para o paciente. Nesse mesmo dia ele iniciou o tratamento, ele iniciou as medicações, só não começou o oxigênio domiciliar, porque como o Bonfim falou no início, até isso foi muito difícil conseguir aqui em Belém, né? Ele ligou para vários contatos e não conseguiu, de pronto, como o paciente precisava. Na mesma noite eu insisti que o paciente precisava ir a uma urgência, e aí eles desistiram da urgência do plano e procuraram uma urgência pública, né, de um hospital público. E foi lá que ele conseguiu ser atendido brevemente. Lá fizeram hidrocortisona, 2 ampolas, e colocaram ele no catéter nasal. Mas pouco tempo depois ele foi liberado para casa, saturando 86 por falta de leito e realmente estava muito cheio. Então ele voltou para casa. 2 dias depois, ele ainda estava muito desconfortável, mas um pouco melhor, e foi quando o oxigênio conseguiu chegar na casa dele, né? Quando foi viável realmente a oxigenoterapia domiciliar. No 10º dia de sintomas, e no caso, o 3º dia de tratamento, ele já estava saturando com 91, tá? E aí foi quando ele começou a fisioterapia respiratória em casa. No 12º dia de doença, ou seja, no 5º dia de tratamento, o paciente já estava eupneico em repouso e apresentando dispneia apenas aos esforços. Aqui está mostrando a tomografia dele, tá? Ele fez essa tomografia apenas no 17º dia, porque ele não tinha condições até então de sair de casa, ele realmente tinha muita dispneia aos esforços. E a gente realmente vê, né, um padrão de vidro fosco multifocal, em torno de 50% de acometimento. Já tinha reticulação de permeio, porque já era um caso já mais avançado, mais arrastado. E também os sinais de enfisema centrolobular e paracepital. Antes de fazer a tomografia, que foi quando ele teve condição de sair de casa no 17º dia, ele fez os exames de laboratório, realmente mostrando uma linfopenia intensa, ainda com as provas inflamatórias bastante elevadas, né, transaminases, lactato. Eu só coloquei aqui os exames alterados, os outros estavam normais, dedímero normal, tá? Mas a gente percebe com esses resultados que ele ainda tinha uma atividade inflamatória. Ele estava, nesse momento, já saturando 93, 94 em ambiente, só mesmo com a dispneia aos esforços, mas no 17º dia ele realmente já estava bem melhor, já recuperando a autonomia dele. Como ele ainda tinha essas provas inflamatórias ainda elevadas, a gente fez, né, pensando também no tratamento da DPOC, um novo curso de corticoterapia, dessa vez com uma dose menor, 40 mg dia, amoxifloxacino. A gente manteve a enoxaparina por mais 4 dias e mantendo o seretídio aerolim. Tá? Então, nesse paciente, a gente fez 2 vezes a corticoterapia. Ele fez 5 dias, dose de 80 mg, teve um intervalo aí de mais ou menos 4 a 5 dias e voltou a fazer a prednisona já numa dose menor. E esse paciente está bem, ele evoluiu com melhora dos sintomas, ele não tem mais queixa de dispneia nem aos esforços, com a autonomia recuperada, e realmente foi um caso difícil de conduzir, até pelas comorbidades, pela ausência de exames, mas felizmente tudo terminou bem, foi um desfecho satisfatório. Vamos lá agora para o segundo caso clínico, que foi conduzido pela doutora Ana Carla Campos. É de uma mulher de 61 anos, sem comorbidade, sem tabagismo prévio, G3, P3 e com sobrepeso. O primeiro atendimento dela foi quando ela tinha 7 dias de sintomas já, com tosse, mialgia, cansaço e episódios de febre. Até então ela não havia feito nenhuma medicação, ela também não fez tratamento de fase 1, ela usou só sintomáticos. E ela chegou para Ana Carla eupneica, né, a pressão boa, mas saturando 94 já. A ausculta pulmonar tinha alteração, tinha roncos e estertores.
ela solicitou exames, né? Nesses exames tinha uma linfopenia bem marcante também, tá? A ferritina também estava alterada, o DHL, o PCR e TGP, né? Então foram esses os exames que estavam alterados logo na primeira avaliação. E a tomografia mostrava uma alteração, né, de vidro fosco, com 25% a 50% de acometimento, né, um acometimento moderado. Então, ela fez o diagnóstico de COVID fase 2A, e aí ela prescreveu a nitazoxanida, levofloxacino, enoxaparina na dose de 80 mg dia, salbutamol xarope, prednisolona de 40 mg dia e o esomeprazol. No 12º dia de evolução, essa paciente piorou, né? Houve uma piora do estado geral, a febre persistiu, a paciente passou a ter dispneia, que não era uma queixa que ela tinha, a astenia também piorou, dor abdominal e diarreia, né? Então, na verdade, essa paciente estava já na fase 2B, saturando 92, sofreu uma queda na pressão, e aí a doutora Ana Carla solicitou um novo laboratório, né, mostrando um aumento, né, dos segmentados em relação aos linfócitos. Então, essa relação aumentou. A gente sabe que isso está relacionado a um prognóstico pior, né? E aí, o que ela fez? Ela manteve a levofloxacina, as outras condutas, né, da primeira prescrição, mas aí ela introduziu albendazol para preparar para a pulsoterapia, prescreveu ceftriaxona, EV, e no dia seguinte a essa avaliação, ela já estava com a prescrição de metilprednisolona, feito em pulso, em domicílio, tá? Ela conseguiu organizar, ela conseguiu viabilizar isso para essa paciente. E aí, 2 dias após, né, ela ter iniciado a pulsoterapia, com a metilprednisolona, esse paciente evoluiu com uma melhora considerável do estado geral, já saturando entre 94 e 96. As medicações todas foram mantidas nessa reavaliação, sendo que a metilprednisolona teve a sua dose reduzida para 80 miligramas. No 21º dia de sintomas, foram repetidos os exames de laboratório, né, já mostrando aqui uma melhora nessa relação linfócitos segmentados, mas ainda com transaminases e ferritina um pouquinho elevadas. Mas essa paciente evoluiu super bem, fez todo o tratamento em domicílio, então é bom realmente a gente reforçar isso, apesar de ter conseguido fazer a metilprednisolona EV, que é o tratamento ideal, preconizado, né, compartilhado pela doutora Marina. Então, a Ana Carla conseguiu fazer isso, felizmente, mas foi tudo feito em domicílio, porque realmente não tinha como esse paciente estar internado por falta de leitos aqui em Belém. E a recuperação foi muito boa. Depois de 25 dias de sintomas, a única queixa dessa paciente é o cansaço aos esforços e ela continua realizando fisioterapia respiratória em casa. Então, foi mais um caso aí de um bom desfecho. Vou falar do 3º caso, tá? Que já foi conduzido pela doutora Michele Leão. É um paciente idoso, né, do sexo masculino, 83 anos, hipertenso, em uso crônico de valsartana e amlodipino, e também em uso de AS. Ele iniciou os sintomas com diarreia, febre, mialgia e tosse. E só procurou atendimento médico no 5º dia de sintomas, tá? Foi um atendimento ambulatorial, ainda não estava sendo conduzido pela Michele. Foi prescrito levofloxacina e nitazoxanida. Esse paciente evoluiu com respiratório intenso. O cardiologista que introduziu bona de 20 miligramas. Como a gente viu, né, provavelmente uma subdose, esse paciente não evoluiu com melhora. E aí, quando ele procurou a Michele, ele já estava saturando 76%. E ele não conseguiu leito, era um paciente. No 10º dia de sintomas, ele fez uma tomografia, e essa tomografia assustadora, né, com comprometimento de 75%. A maioria dos pacientes com esse nível de comprometimento, idoso, com comorbidade, estaria no tubo, né?
Então, era um paciente grave, fase 2B. E aí, a doutora Michele conduziu com prednisona, 40 miligramas de 12 em 12. Então, ela fez uma dose alta também, via oral, 80 miligramas. Prescreveu também a cefuroxima, a claritromicina por 10 dias, a inoxaparina, a dose profilática, 40 miligramas, o oxigênio suplementar e o telemonitoramento. E aí, 2 dias com esse tratamento, o paciente evoluiu com melhora da saturação e iniciou fisioterapia respiratória. Esse paciente, com aquela tomografia assustadora, está estável, está bem, não tem queixa, ele está recuperado. Então, realmente é uma história de sucesso que a Michele teve a felicidade de conduzir, né? Então, realmente foi um desfecho muito bom para esse paciente. E aí eu vou falar para vocês do 4º caso clínico, que foi conduzido pela doutora Adriana. Esse paciente também do sexo masculino, 76 anos, com obesidade, dislipidemia, hipertensão e pré-diabetes, usando losartana e glifage. Ele iniciou os sintomas com febre e mialgia. A esposa já estava com suspeita de Covid, porque ela já tinha iniciado antes, né, 3 dias antes. E aí, no primeiro dia, esse paciente foi avaliado, no primeiro dia de sintomas. Estava com a PA 14,9, frequência respiratória de 23, saturando 98, né? E aqui realmente mostrando que ele tinha obesidade grau 1. E aí foi feita a prescrição, né, o tratamento de fase 1, hidroxicloroquina, azitromicina, o zinco e o telemonitoramento. No 7º dia de acompanhamento desse paciente, ele ainda tinha adinamia persistente, mialgia e começou a ter febre, né? Não era uma febre muito alta, chegava a 38, mas ele iniciou a febre. Ele recusou a fazer a nitazoxanida e a ivermectina. Então, o que foi feito foi a introdução da inoxaparina, 40 miligramas 2 vezes ao dia. No D11 de sintomas, esse paciente fez uma tomografia de tórax, que mostrou, né, o padrão vidro fosco com acometimento de 50%. E esse paciente, nesse momento aqui dos sintomas, ele já estava saturando 90 a 92, então fase 2B, né? Então o paciente agravou. E a conduta aqui no 11º dia foi introduzir a levofloxacina, corticoide, né, oral, prednisona 40 miligramas dia e pronação. Foi orientada a pronação para esse paciente também. No dia seguinte, o paciente já estava saturando 92, 93 e a partir de então ele começou a apresentar uma melhora progressiva. 2 dias depois, ele já estava saturando 97. Ele evoluiu com uma hipotensão, né, algo que a gente tem visto em alguns pacientes, realmente com um quadro mais arrastado. Ele também fez esse laboratório, já com PCR ainda um pouco elevado. E aí, como que ele foi conduzido, né? A inoxaparina, ela foi reduzida para 40 miligramas e os antihipertensivos foram suspensos. O paciente continuou sendo acompanhado, manteve uma saturação ótima de 96, 97. Os exames foram repetidos, né? Aqui já melhorando a relação linfócitos segmentados, o que indica um bom prognóstico, né? O PCR já tinha normalizado, ainda com transaminases e ferritina um pouquinho elevados, né? Tocadas. São alterações laboratoriais que a gente observa que demora a normalizar nos pacientes, são as últimas a normalizar, é o que a gente tem observado. E a conduta aqui foi a suspensão da inoxaparina, porque ele já estava usando há 14 dias, né? O paciente estava bem estável, com melhora de todos os parâmetros inflamatórios, saturando bem. E aí foi prescrita a apixabana, que é o Eliquis, né? Por 30 dias. E o paciente está evoluindo sem queixas até o momento. Então, mais um exemplo de um paciente conduzido com esse protocolo adaptado para o colapso. E então foram 4 histórias de sucesso. E eu gostaria de fazer algumas considerações antes de finalizar, que a adoção desse protocolo, que a gente chama protocolo do colapso, que foi gentilmente proposto
pelo Dr. Zeballos, né? Então, uma gratidão eterna, né, a ele, que quando a gente ouviu o áudio dele, aquilo foi como uma grande esperança, né? Discutimos esse protocolo e foi uma avalanche de prescrição, porque surgiu a necessidade, houve a demanda, e com isso a gente tem hoje mais de 300 casos documentados e tratamentos que tiveram um desfecho fantástico, foi muito bem sucedido, e a gente é muito grato a isso, né? O fato dele ter proposto esse protocolo e ter compartilhado com a gente. Então, a gente entende que esse protocolo foi decisivo na melhora clínica desses pacientes, né? Então, eu insisto que não era o ideal é que esses pacientes tivessem sido internados, mas não puderam ser, não tinha leito, não tinha como eles serem atendidos nem mesmo numa urgência, né? Esses pacientes, a maioria deles que a gente conduziu, que a gente ainda não terminamos a contabilização dos pacientes de fase 2B, mas a gente imagina que tenha pelo menos 60 pacientes dentro dessa coorte de 300. Então, a maioria deles foram tratados em regime domiciliar em 100%. Alguns deles precisaram de internação hospitalar depois, quando houve essa questão da vaga, né, do leito. Mas esses pacientes, eles tiveram a oportunidade de ter tempo para esse leito chegar, né? Então, isso também foi fantástico. A gente entende que é um tratamento caro, que demanda um envolvimento familiar muito grande, cuidados de enfermagem, fisioterapia, né? Avaliação médica presencial em alguns casos, né? Então, a gente sabe de tudo isso, mas era o que a gente tinha nas mãos, era o que era viável fazer e a gente fez, né? A gente fez. E graças a Deus com desfechos muito bons. A adoção do protocolo colapso na fase 2A, que é a maioria dos nossos pacientes dessa coorte de mais de 300, é muito interessante, especialmente quando a gente fala nos estágios iniciais dessa fase inflamatória, um tratamento bem precoce mesmo, né? Lá pelo 6º, 7º dia, bem no início dessa fase inflamatória. E esses pacientes são pacientes estáveis, que não estão dessaturando. Então, quando você introduz esse protocolo, a evolução ela é favorável, sem necessidade de urgência hospitalar. E a dose de corticoide, ela deve ser individualizada para cada paciente, né? Então, casos mais graves, com comorbidades, como asma, DPOC, são pacientes que precisam de doses mais altas. Então, a gente viu aqui exemplos de pacientes que precisaram de 80, mas pacientes até graves que saíram com 40 miligramas. E a gente observa isso, que a maioria dos pacientes em fase 2A ficam muito bem com 40 miligramas dia. Foi o suficiente para esse paciente estabilizar e evoluir na questão das provas inflamatórias. Bom, é isso, a minha apresentação. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e fico muito feliz de ter compartilhado esses casos que, como eu disse, foram casos emblemáticos e que marcaram tanto a nossa vida enquanto médicos que conduzimos, mas também de todo o grupo, porque o grupo todo estava envolvido, né? A gente perguntava, a gente tirava dúvida. Então, na verdade, houve discussões coletivas nesses grupos e o mérito é desse grupo realmente. Então, está sendo muito bom fazer parte de tudo isso. Bem, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Primeiro, que eu vou me meter aqui um pouco, desculpa a falta de educação, só que eu realmente vou ter que sair agora. E primeiro dar os parabéns outra vez para vocês e realmente cada vez que eu escuto cada detalhe eu fico, não sei, eu fico muito emocionada, que realmente eu sempre digo que quando eu adoecer eu quero médicos assim comigo, que se preocupem de mim, que se preocupem comigo, que se preocupem pelo meu bem-estar, que realmente na medicina, nunca se pediu, nem nenhum curso, nem de gestão mesmo se diz que o paciente tem que ter o mesmo tratamento, ou seja, na clínica maior ele pode ter um tratamento e em Uganda outro, o tratamento vai ser de acordo com o cenário que esteja. Isso é uma coisa que não é da agora, tá em todos os cursos que a gente faz de gestão hospitalar.
E estou tentando colocar um vídeo desse no meu Instagram há 3 dias e não consigo, mas espero que amanhã eu consiga. E queria agradecer imensamente o Dr. Aldo Dourado, que ele cedeu essa sala para a gente, sem o qual não seria possível. Eu sou zero em tecnologia. E que ele já cedeu muitas vezes, e muito, muito obrigada. E além de ceder a sala, ele ajeita os vídeos e tudo. Sem ele, eu não sei como a gente não poderia fazer muito do que a gente faz. E também só lembrar que quando eu trouxe a minha experiência, não era no sentido de me fazer nada, era só comunicar o que eu tinha aprendido, como outros me ensinaram, mas que realmente agora, cada vez, eu estou saindo um pouco, porque não por nada, mas porque realmente eu necessito voltar para a minha vida normal, e também porque, como vocês veem, existem muitas experiências que ensinam tanto como o que eu posso ter ensinado para vocês. Só que eu conheço, tem mais de 300 médicos no Brasil que eu confio plenamente para qualquer familiar meu ser atendido sem ter que me perguntar nada. Só que eu conheço, provavelmente tem mais, mas esses são dos que eu conheço pessoalmente. Então, eu sei que ainda tem pessoas que têm algumas dúvidas, mas que eu queria só que vocês tivessem confiança nessas pessoas que já estão muito experimentadas no Covid. Quando vocês quiserem fazer reunião por Zoom com treinamento de profissionais, podem chamar qualquer uma dessas pessoas, que confio plenamente, que provavelmente vão fazer melhor que eu, porque realmente eu posso transmitir a minha experiência daqui, mas não é o cenário de vocês. Então, procurar uma pessoa perto que trabalha num cenário parecido, similar ao de vocês, e que possa transmitir tudo isso, que eu volto a dizer que eu sou muito chata com isso, mas temos que fazer paralelamente estudos, mas a gente vai sobrepassar esse pico de agora, de maio e junho, com a experiência acumulada dos colegas, e deixando um pouco nossos egos e nossas verdades de sempre de lado. Eu nunca pensei em dizer tudo o que eu estou dizendo agora, um pouco repetir o que o Bonfim falou. Quando ele falou, eu disse, estou me vendo. Não, porque realmente a gente sempre fala em estudos, sempre fala em guidelines, mas é uma situação excepcional. E nada, é só voltar a ratificar o que eu estou muito feliz de ter conhecido vocês, que são verdadeiros heróis. E isso, que eu confio plenamente em todos esses médicos, como vocês, que já sabem tratar muito bem o Covid, já digo, melhor que eu nesse cenário brasileiro. E as pessoas que tenham necessidade de fazer Zoom, chamem essas pessoas, que vai ajudar muito vocês. Um abraço a todos e era isso. Vou tirar o áudio de todos os participantes, só para que a gente possa se despedir de você, Marina, tá? Vou tirar o áudio de vocês, só para a gente se despedir da Marina. Alguém quer falar alguma coisa para ela? Carla, Kariane, eu só quero falar o seguinte. Aqui no Brasil, eu fui os primeiros a estar com corticoide, antes mesmo de estar exposto com psicolapso. Quando eu vi pessoas que nem você, porque eu fui bombardeado, assim, de casa, você me deu a segurança, não estou sozinho. Não estou sozinho, apesar de eu ter meus casos, de eu ter minha confiança, não estou sozinho no raciocínio. Isso me deixou assim, muito mais empolgado para nas minhas entrevistas mencionar. Tem uma espanhola, eu nem sabia que era do Piauí, que pensa que nem eu, não estou sozinho. E aí me deu segurança. E eu digo para você, ideias, agora essas meninas, ideias sem ação não tem nada, vocês são a minha ação. Eu quero que vocês tentem escrever um estudo retrospectivo. A Carla, a Marina me deu um apoio para eu não desistir, que alguma vez eu não precisava disso, não precisava de nada disso. Tenho meus pacientes, então Marina foi super, super importante. A Carla, eu ligando, me mandem resultados, quero saber se está dando certo. E depois veio essa coisa de Deus, que quem ateu essa coisa de quem faz o bem. Então continuem, os nossos resultados nos protejam. Tem um estudo em andamento na Conep, então não é um protocolo que eu posso dizer que é protocolo ambulatorial, não vamos chamar assim. A gente chama um protocolo de colapso quando o paciente não tem uma opção, porque senão nós podemos até ser criticados atacando o protocolo científico, mas não é isso. Quem não tem opção, gente, esses resultados falam por si só. Nós vamos fazer um estudo retrospectivo, se Deus quiser. Esses resultados falam por si só,
E na falta de opção, nós estamos eticamente protegidos, mas muito mais além da nossa proteção, nós estamos salvando muitas vidas. Eu não esperava ter um resultado tão brilhante de vocês. Então, a atitude de vocês está fazendo acontecer e nós somos todos parte de um time muito forte. E eu fiquei muito envaidecido, porque eu só adaptei um protocolo no carro, na farmácia. Eu me lembro o dia que foi. E aí aconteceu tudo isso. Então, Marina, muito, muito obrigado, viu? E obrigado a todas vocês que iniciaram, a Luciana, a Carla, a Carliane, todas vocês são muito especiais para mim. Eu nunca esqueço que eu queria notícias, aí a Carla mandou uma foto que ela estava toda mascarada, na saída te dou. Mandou uma foto que ela estava lá atendendo os pacientes na linha de frente. Eu amo todos vocês, colegas, que me deram apoio para continuar nessa briga. Eu podia ir embora, e outro dia quase fui embora mesmo, do jeito que estavam em cima de mim. Mas agora está indo tudo bem, tá? Marina, muito obrigado por você existir. E as meninas também. E os rapazes também estão aí. Não se preocupe de estar só, porque eu não fui nem a que pensou nisso. Foram centenas de médicos aqui, centenas de médicos na Itália, centenas de médicos em muitos lugares. Sim. Vários médicos no Brasil que, em paralelo, como o senhor disse, que em paralelo já pensou na fisiopatologia, já pensou nisso. Ou seja, eu acho que é uma coisa natural de chegar nessa conclusão. Um abraço a todos. E obrigada, fico com Deus. Marina, eu tirei o áudio de todo mundo para a gente poder despedir de você. Tirei o mudo da Jana, da Carliane, Carla. Bom, sim, desculpa, tá todo mundo sem mudo. Só para a gente mandar um beijo para a Marina. Obrigada pelo apoio, né? Já que você já vai. Beijo, gente. Pode falar, tirei vocês se despedirem. Deixa agora para vocês explicarem o protocolo. Beijo. Então, beijo, Marina. Quem vai falar agora? Depois vai entrar com as doses, vai falar as doses. Então eu vou botar todo mundo no mudo de novo, tá? Só para o doutor Zeballos falar o protocolo aqui. Sim. Então, esse protocolo, repito, lógico que não tem estudos mostrando, mas nós temos evidências que vai sair um estudo muito bom. Então, esse protocolo, vou reprisar sempre, é um protocolo quando o médico não tem opção de internar o paciente. É um protocolo baseado na fisiopatologia, como a Marina mesmo disse, eu cheguei à conclusão, ela chegou em gente no mundo inteiro, já chegou à conclusão da fisiopatologia. Então, o que a gente faz é na fase 2 e na fase 2A. O protocolo que ficou de comum acordo é 80 miligramas no primeiro dia e 40 miligramas por mais 4 dias, concluindo 5 dias, com uma monitorização diária no paciente, dependendo da interpretação individual de cada profissional. A gente dá também o Zinat, que seria o acetilcefuroxima, 500 miligramas a cada 12 horas. A gente dá por 10 dias, porque o pulmão pode ficar mais inflamado por mais tempo, prevenir infecção oportunista. A azitromicina ou a claritromicina, a gente dá por 2 motivos. Além de proteger por bactéria típica, ela tem uma ação anti-inflamatória pulmonar, no epitélio dos brônquios. Então, a gente dá azitromicina ou claritromicina, 500 miligramas ao dia por 10 dias. E onde é possível, a gente faz uma profilaxia com enoxiparina, 40 miligramas subcutânea uma vez ao dia por 5 dias. Obviamente, a responsabilidade é de quem prescreve, avaliar se o paciente não tem uma blastomicose, senão a gente só acha que todo mundo é Covid, avaliar se ele não tem uma tuberculose. Então, é a impressão de cada um. Ver se ele não tem uma função renal, uma disfunção renal para a gente entrar com a enoxiparina. Então, são alguns detalhes, mas a grande maioria dos pacientes, com certeza, vai se adaptar a essa situação, né? Conversando com a Marina, ela sugeriu, tá certo, que isso é apenas para o colapso. A gente sabe que isso não é um protocolo oficial, é colapso, é a responsabilidade de quem prescreve. Eu estou falando isso em função do que eu aprendi ao longo desse mês e meio. Então, tem que deixar isso muito claro, que nós não estamos aqui criando uma situação da nossa cabeça. É quando a pessoa não tem opção, a gente trata, baseado no artigo do JAMA, baseado na fisiopatologia, baseado no que a Marina fala. Nos casos em que a fase 1 apresenta muito diarreia, isso pode acontecer, é possível a gente fazer uma adaptação de 80 miligramas endovenoso no primeiro dia e depois a gente faz os outros 4 dias com 40 miligramas. Então, seria o metilprednisolona endovenoso disponível. Alguns locais, pelo que eu vi, só tem hidrocortisona. Faz a conversão, acho que é 1:5. Isso é fácil você chegar à conversão de ação dos diferentes
corticoides disponíveis no mercado. Então, é isso que eu queria falar para vocês. É um protocolo simples, é um protocolo que eu fiquei surpreso com o resultado. Como é que só tem um óbito? Eu estou perguntando, escuta, mas não morreu ninguém. Pergunta o tempo inteiro, gente, só tem um óbito. Porque fica óbito. difícil também da gente passar para frente para os colegas quando só tem um óbito. Será que é verdade? Gente, vamos escrever o trabalho. Vamos escrever o trabalho. E, enquanto isso, nós estamos nas circunstâncias. O paciente chega e não tem espaço, vamos fazer esse tratamento. Eu, na minha experiência pessoal, em funcionário dos meus pacientes, que não tem condição, não tem convênio, eu faço e observo e já vou convicto nessa fase 2A, que eu sei que o resultado é brilhante. Então, isso que eu queria falar para vocês, cada um é dono da sua experiência. E eu queria agora, a Luciana vai falar de todos os médicos que contribuíram, e eu tenho muito orgulho, porque, repito, ideias sem ação não valem nada. Vocês são ação, vocês são experiência, vocês deram a força para a gente continuar divulgando. E antigamente era só eu e mais alguns colegas. Agora nós temos 350 médicos que viram a experiência clínica e estão muito seguros para prescrever. Vamos salvar esse Brasil aí, tá bom? Um beijo para vocês todos. Muito obrigado por tudo. Gente, bom, eu acho que eu preciso citar, né, todos os colegas estaríamos. Estou falando, mas não tem como, são 32, tá? Então, eu vou falar o nome de todos para que eles se sintam tão prestigiados, porque todos fizeram parte dessa amostra, são 323 pacientes, e nossos Sampaio, Renata Coutinho Alves, Belinete Lobato Cruz, Emanuela Cerqueira, Carol Sé, Avani Pereira, Dilma Souza, Mônica Barbosa, Natália Silveira, Ana Carla Rodrigues, Ana Carla Campos, Clévison Araújo, Elaine Prestes, Kátia Arada, Augusto Almeida, Vânia Brilhante, Carla Cilima, Adriana Vale de Lima, Antônio Bonfim, Karina Nóvoa da Cruz, Rita Helena Valenuto Araújo, Flávia Lagares Faria, Maraia Bittencourt, Paulo Lobato e Cid Alcântara. Todos esses foram os médicos que se uniram depois para a gente levantar esses dados, para a gente conversar e chegar à conclusão que a gente precisava compartilhar esses resultados com vocês. Muito obrigada. Todos vocês que entraram em contato comigo, com o chamei nos grupos, gente, quem aplicou o protocolo do Zeballos, me conta os resultados, como que foi, o paciente internou, paciente evoluiu a óbito, o paciente ficou bem, eu insistia, e era de madrugada, respondi muita gente 2 da manhã, 3 da manhã, me respondeu também, e então conseguimos chegar nesse momento agora, que é mostrar esses resultados maravilhosos para vocês todos do Brasil, que eu acho que a gente conseguiu atingir muita gente com essa reunião. Estamos muito, muito felizes. Gente, acho que acabou. Obrigada por todos que ficaram até agora, dando atenção para todos os nossos dados. Obrigada aos meus amigos do Pará também. Estivemos juntos aí o tempo todo e continuaremos, né? E vamos marcar uma próxima para compartilhar mais resultados, para compartilhar mais otimismo, porque vamos a gente pode ter coisas. Não, a gente pode ter resultados muito bons, apesar de todo o cenário catastrófico da pandemia. A gente veio trazer mensagens de otimismo, que é possível, sim, você salvar vidas, mesmo nas situações mais adversas, né? Beijos para os meus amigos todos e tchau, nossos amigos do Brasil. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Um beijo.